encontrar comida. Ao perceber a superioridade dos sentidos de alguns animais comparada aos dos humanos, pode achar estranho que os humanos estejam no topo da cadeia alimentar. Os supersentidos dos animais. Você não vai acreditar no que é possível. Natureza selvagem, o poder dos sentidos. Comunicação. Na natureza, os indivíduos interagem enviando e recebendo informações que são vitais para a sobrevivência. Os animais usam a comunicação para atrair parceiros, espantar predadores, defender o território ou confundir sua presa. E claro, são os sentidos que desempenham o papel vital. A visão, o olfato, o paladar, tato e audição são todos empregados para o envio de sinais na esperança de ações falarem mais alto que as palavras. No episódio de hoje, aprenderemos mais sobre os poderes sensoriais usados pelos animais para passar uma mensagem em alto e bom tom. No calor africano, muitos animais encontram refúgio do calor nos rios e lagos. Para se refrescar, os hipopótamos passam grande parte do dia dentro da água. Mesmo com o corpo submerso, ele ainda consegue ver, ouvir e cheirar o que acontece. Sua epiderme é fina, sem glândulas sudoríparas, mas elas secretam um fluido vermelho, que gerou o mito de que eles transpiram sangue. Essa secreção protege contra o sol, é antisséptica e hidrata sua pele delicada. Grande, lento e redondo. Esses gigantes anfíbios parecem gentis e sonolentos. Bocejar é um dos seus maiores passatempos. Mas as aparências enganam. Um grande hipopótamo protege suas fêmeas dos machos de plantão. Se provocado, vai mostrar quem manda. O alfa, com 2,5 toneladas e caninos formidáveis, envia uma mensagem clara aos candidatos a Romeu. Não é um bocejo de sono, mas uma ameaça. Seus dentes de 50 centímetros podem fazer um verdadeiro estrago. Mesmo com a visão debilitada, uma boca enorme aberta deve transmitir a mensagem. Mas caso o aviso visual seja ignorado, os hipopótamos enviam outro tipo de aviso. Dessa vez, o odor é utilizado de uma maneira, digamos, excêntrica. Os hipopótamos têm um ótimo olfato, o que não é ignorado na disputa por posses. Quando ele vai ao banheiro, ele balança a cauda vigorosamente, espalhando fezes por toda a área. E é assim que ele marca o território. Os machos reprodutores lançam fezes nessa competição, na esperança de que o encontro de odores decida o vencedor, sem precisar lutar fisicamente. Na savana do leste da África, encontra-se outra espécie social. Os babuínos vivem em comunidades compostas por fêmeas, que têm parentesco, filhotes de várias idades e vários machos adultos. Cada indivíduo faz parte da hierarquia sob um dominante responsável. Eles recebem os melhores recursos primeiro, incluindo o acesso às fêmeas. Mas a vida no topo para um líder do grupo não é só diversão. Todos os dias aparecem aspirantes ao trono em busca de acasalamento. Machos jovens e viris mudam de grupo para encontrar uma parceira. Esse bocejo ameaçador envia uma mensagem visual poderosa, exagerando o tamanho dos caninos. Mas existem maneiras menos agressivas de manter sua posição. O cuidado é usado para fazer amigos e influenciar os outros. É uma maneira de comunicação que constrói relacionamentos e mantém laços fortes.
Esse tipo de tato social ajuda a manter a harmonia do grupo. Em outro continente, as coisas estão esquentando em uma praia da Califórnia. Esses ratos de praia são elefantes marinhos. É o fim de novembro e a temporada de acasalamento chegou. Os machos começam a chegar com apenas uma coisa em mente. Os machos vão brigar para determinar quem será dominante. O prêmio do ganhador é um harém de gordinhas. Apesar de deselegantes na areia, esses tubos de gordura com o nariz pendurado são bons de briga. No mundo dos elefantes marinhos, tamanho é documento. O nariz do elefante marinho começa a crescer na puberdade e continua crescendo com o tempo. Pode chegar a 60 centímetros. As brigas entre os machos podem ser sangrentas e muito violentas. Uma luta regada a testosterona faz os competidores ficarem de pé e baterem seus corpos um contra o outro. As cicatrizes de competições passadas são claras em alguns deles. Mas eles fazem esforços para evitar o confronto armado, jogando sua cabeça para trás para mostrar sua tromba enorme. A mensagem é clara, sinal visual para intimidar os desafiantes. E o nariz tem outra função para complementar a imagem ameaçadora. É uma câmara de som que amplifica os rugidos e serve para identificar indivíduos e estimar o seu tamanho. Quanto maior a tromba, maior o rugido. O macho alfa, também conhecido como o mestre da praia, ruge com superioridade. A temporada de acasalamento na praia pode ser bem barulhenta. Os sinais visuais e o som são usados para comunicar o domínio no mundo dos elefantes marinhos. Graças aos sentidos, os conflitos geralmente são apaziguados sem um desfecho mortal. O homem pode ser uma ameaça à natureza. Esse tipo de animal em que os machos usam o tamanho dos músculos para impressionar o sexo oposto vive na Austrália. Com o dobro do tamanho das fêmeas e bíceps fortes, os machos se exibem em uma academia natural. O canguru cinzento vive em grupos seminômades. Eles estão espalhados pela Austrália e preferem áreas de pastagem aberta com arbustos para se protegerem da luz do dia. No amanhecer e anoitecer, eles saem para se alimentar de uma grande variedade de pastos. Suas poderosas patas traseiras os ajudam a se locomover a velocidades de até 65 km por hora com esforço mínimo. Na temporada de acasalamento, os machos competem pelas fêmeas. Os jovens testam sua força treinando uns com os outros. Mas a verdadeira ação é reservada aos adultos. Começa com uma puxada agressiva de grama, seguida de outra provocação, esfregar o peito no chão. Os cangurus têm um olfato excelente e espalham um aroma de testosterona para ameaçar seus rivais. A marcação com cheiro é uma forma importante de comunicação entre os marsupiais. Estudos mostraram que o status social pode afetar a composição do odor e agir como uma impressão digital química. Os machos musculosos entram em competições de boxe. Eles travam os braços e tentam se empurrar sobre o outro. Seu longo rabo é usado de apoio quando as pernas saem do chão para chutar o oponente. O macho dominante consegue acasalar mais. As demonstrações físicas são importantes no mundo dos cangurus, não apenas para intimidar os oponentes, mas para impressionar as fêmeas. Machos em idade de acasalar foram vistos fazendo pose para mostrar os bíceps. Parece ser uma estratégia efetiva. As pesquisas mostraram que machos com músculos grandes são selecionados para acasalar. Em outras palavras, as fêmeas acham os machos fortes mais sensuais.
Os coalas dormem. Muito. Na verdade, durante 20 horas por dia. É só o que fazem. Além de se coçarem às vezes, mas nem para isso eles acordam. Sua dieta restrita de eucalipto fornece pouca nutrição e eles precisam conservar energia. Uma taxa metabólica muito baixa os ajuda a digerir seu alimento por um longo período de tempo, para garantir que extraia o máximo de nutrição possível. As horas em que não estão dormindo são passadas mastigando. Conseguir os nutrientes necessários é ainda mais importante se estiverem comendo por dois. Os filhotes nascem depois de 35 dias de gestação. O pequeno filhote parece uma jujuba e tem só 2 centímetros. Não tem pelos, orelhas e é cego. Mas ele vai sozinho do canal de nascimento para a bolsa da mãe, contando com seu olfato bem desenvolvido e tato para chegar até a teta. O filhote fica com a mãe por 1 ano, período em que a mãe e filho comunicam-se através de sons suaves. A comunicação sensorial fortalece os laços entre a mãe e o filhote. Uma vida só comendo e dormindo parece dos sonhos. E esse preguiçoso parece calmo, gentil e, para todo mundo, um ursinho. Mas, quando chega a temporada de acasalamento, em agosto, existe um lado mais ativo e barulhento na vida do coala. A audição apurada do coala é colocada em uso na floresta de eucalipto. Os machos fazem sons como uma mistura de grunhidos e roncos. Esse som é 20 vezes mais grave do que um coala conseguiria produzir. Um fato que confundiu os cientistas. Mas estudos recentes descobriram as respostas. Os coalas têm 2 tipos de cordas vocais, ao contrário de todos os outros mamíferos terrestres. Esses chamados ressonantes dos machos podem penetrar a fundo na floresta, anunciando sua posição social e física às fêmeas. Os coalas são solitários e evitam interações sempre que possível. Os machos têm territórios que se estendem por mais de 1,5 hectare. Alguns territórios podem se sobrepor. O macho adulto tem uma glândula no peito que secreta uma substância escura e pegajosa. Ele esfrega o cheiro nas árvores nas áreas sobrepostas. Dessa forma, os coalas usam o olfato para comunicar sua presença para os machos rivais, marcando suas fronteiras.